Antes dos gols, da fama e das expectativas, existiu um menino comum com um sonho grande demais para sua idade. Esta não é só a história de um craque, é a história de quem continuou quando desistir parecia mais fácil. Antes dos gols, da fama e das expectativas, existiu um menino comum com um sonho grande demais para sua idade. Esta não é só a história de um craque, é a história de quem continuou quando desistir parecia mais fácil. O uniforme do Santos ainda parecia grande demais no corpo de Neymar. As mangas sobravam, o calção caía abaixo do joelho e as chuteiras, muitas vezes reaproveitadas, denunciavam que ele ainda estava em fase de crescimento. Mas bastava a bola rolar para tudo isso desaparecer. Dentro de campo, o tamanho já não importava. A rotina mudou rápido. Treinos quase diários, viagens longas de ônibus, pouco tempo para brincar como as outras crianças. Enquanto muitos viam apenas diversão, Neymar começava a sentir algo novo. Pressão. Não vinha de fora ainda. Vinha de dentro de casa, da necessidade silenciosa de dar certo. O pai estava sempre por perto, observava cada treino, cada jogo, cada reação. Não como um empresário, ainda não, mas como alguém que sabia exatamente o quanto o futebol podia ser cruel. Talento abre portas, filho, dizia em tom baixo, mas é a cabeça que mantém elas abertas. Neymar ouvia, mas nem sempre entendia. Para ele, ainda era sobre jogar, driblar, sorrir. Só que o ambiente começava a mudar. Os elogios vinham acompanhados de comparações, os erros, de cobranças. Alguns treinadores elogiavam a ousadia, outros pediam mais disciplina, menos risco. "Para de enfeitar", gritou um técnico certa vez. "Joga simples." Neymar tentou obedecer. Tocou mais rápido, evitou dribles. Mas algo parecia errado. Era como se estivessem pedindo para ele ser outra pessoa. Em casa, o silêncio dizia mais do que qualquer conversa. A família havia se mudado novamente, sempre mais perto do clube, sempre ajustando a vida ao sonho do menino. O dinheiro ainda era curto, o futuro incerto. A aposta era total. Na escola, Neymar começou a se sentir diferente. Não melhor, diferente. Enquanto os colegas falavam de desenhos, jogos e brincadeiras, ele falava de campeonatos, viagens, treinos. Alguns admiravam, outros se afastavam. A solidão começou ali, disfarçada de rotina. Foi no futsal que ele encontrou refúgio. A quadra continuava sendo o lugar onde ele podia errar sem medo, tentar sem pedir permissão. O jogo rápido, o contato constante com a bola, os espaços curtos, tudo isso fortalecia sua confiança. Cada movimento parecia natural, quase instintivo, mas a vida tratou de acelerar. Em um torneio de base, Neymar chamou atenção além do esperado, não apenas pelos gols, mas pela personalidade. Pedia a bola nos momentos difíceis. Assumia responsabilidades que não combinavam com sua idade. Saía de campo cansado, sujo, feliz. Foi depois desse torneio que a conversa mais difícil aconteceu. "Você vai ter que escolher", disse o pai, sentado à mesa da cozinha. "Futsal ou campo? Não dá para fazer os dois no mesmo nível." Neymar ficou em silêncio. Escolher significava abrir mão. E abrir mão para uma criança era assustador. "E se eu errar?", perguntou finalmente. O pai respirou fundo. Errar faz parte. O que não dá é parar por medo. Naquele dia, Neymar escolheu o campo, não porque era mais fácil, mas porque parecia maior, mais distante, mais desafiador. A partir dali, os treinos ficaram mais duros. O corpo sentia, as pernas reclamavam, as quedas eram mais frequentes. Alguns adversários perceberam rápido, para parar o menino, só batendo. Ele voltava para casa com marcas roxas, dores escondidas, mas também com algo novo no olhar. Determinação. "Dói?", perguntava a mãe, preocupada. "Um pouco", respondia ele. "Mas passa." Nem sempre passava. Houve dias de choro silencioso, de vontade de faltar,
de pensar em desistir. Mas toda vez que a bola chegava ao pé esquerdo, algo se reorganizava por dentro. Era ali que ele se sentia inteiro. No final daquele ano, os técnicos já não tinham dúvidas. Neymar não era só mais um talento promissor. Era diferente, não pelo que fazia quando tudo dava certo, mas pelo que tentava quando tudo dava errado. Sem perceber, o menino havia cruzado uma linha invisível. O futebol já não era apenas um sonho distante, tinha virado compromisso. E isso mudava tudo. O campeonato não tinha holofotes nem arquibancadas lotadas. Era mais um torneio de base, em campos simples, com grama irregular e torcida formada por pais ansiosos. Mas, para Neymar, aquele dia carregava algo diferente no ar, uma sensação que ele ainda não sabia nomear, mas sentia no corpo. Desde o aquecimento, os olhares estavam ali. Não só do treinador habitual, mas de gente desconhecida, homens de prancheta na mão, óculos escuros mesmo sem sol forte, observadores, avaliadores, pessoas que não gritavam, não vibravam, apenas anotavam. Joga do seu jeito, disse o pai, antes do apito inicial. Esquece quem está olhando, mais fácil falar do que fazer. O jogo começou travado. Neymar foi caçado em campo. Faltas duras, empurrões, entradas atrasadas. O árbitro deixava correr. Em poucos minutos, o menino já sentia as pernas queimarem. A vontade de responder na mesma moeda veio forte, mas algo o segurou. Ele respirou fundo. Foi então que decidiu parar de pensar. No primeiro lance em que recebeu a bola com espaço, Neymar fez o que sempre fez desde criança. Improvisou. Um drible curto, outro seco, uma mudança rápida de direção. 2 adversários ficaram para trás. O terceiro chegou atrasado. A arquibancada reagiu. Não foi um gol. Foi um aviso. A partir dali, o jogo virou. Neymar passou a pedir a bola, a chamar a responsabilidade, a assumir riscos. Errou alguns lances, ouviu broncas, mas não recuou. Em um momento decisivo, recebeu perto da área, fingiu o chute, puxou para o pé bom e finalizou colocado. A bola beijou a trave antes de entrar. Silêncio por um segundo. Depois, explosão. O pai não comemorou de imediato. Apenas fechou os olhos. Ele sabia. Aquilo era o tipo de gol que mudava destinos. Depois do jogo, os adultos se aproximaram. Conversas baixas, apertos de mão, perguntas técnicas demais para um garoto daquela idade. Neymar ficou para trás, sentado no banco, mexendo na chuteira, tentando entender por que todos falavam tão sério de repente. "Você sabe o que fez hoje?" perguntou o treinador mais tarde. "Joguei bola", respondeu simples. Mas não era só isso. Naquele mesmo período, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma avaliação fora do país. Um teste em um grande clube europeu. Para qualquer garoto, seria o sonho absoluto. Para Neymar virou conflito. Viajar significava deixar a família, sair do país, enfrentar outra língua, outro clima, outra cultura. Significava crescer rápido demais. "É uma chance única", diziam alguns. "É cedo demais", diziam outros. Em casa, a discussão foi longa. A mãe temia a distância. O pai enxergava o risco. Neymar escutava em silêncio, com o coração dividido entre a curiosidade e o medo. "E se eu não der certo lá?" perguntou. "Então você volta", respondeu a mãe. "Filho sempre tem casa." Ele foi. A experiência foi dura. Treinos intensos, cobrança alta, saudade apertada. Neymar sentiu pela primeira vez o peso real de estar longe. O futebol continuava ali, mas o sorriso já não vinha tão fácil. Faltava algo que nenhum clube podia oferecer: pertencimento. Ao final do período, a decisão foi tomada: voltar. Para muitos, parecia um passo atrás. Para Neymar, foi um aprendizado silencioso. Ele voltou diferente, mais forte por dentro, mais consciente e, o mais importante, voltou com a certeza de que seu caminho não precisava ser apressado. Pouco tempo depois,
o Santos fez algo raro. Apostou oficialmente no menino. Não como promessa distante, mas como alguém a ser preparado com cuidado. Naquele momento, sem capas de jornal, sem multidões, uma reviravolta acontecia longe dos olhos do mundo. Neymar deixava de ser apenas um garoto talentoso. Ele começava a ser projeto de futuro. E o futuro agora tinha pressa. O tempo começou a correr mais rápido do que Neymar gostaria. Os dias já não eram mais marcados apenas por treinos e jogos, mas por expectativas. Dentro do clube, todos sabiam quem ele era. Fora dele, poucos ainda conheciam seu nome. Mas isso estava prestes a mudar. Neymar crescia fisicamente, mas continuava franzino perto de outros garotos da base. Em compensação, pensava o jogo com uma velocidade que ninguém conseguia acompanhar. Via espaços onde não havia, inventava soluções quando o óbvio parecia bloqueado. E isso incomodava. Ele segura demais a bola. Joga para ele que resolve. É bom, mas precisa amadurecer. Os comentários se espalhavam pelos corredores. Alguns eram elogios disfarçados, outros alertas. O talento começava a gerar desconforto. Dentro de campo, os adversários já sabiam. Se quisessem pará-lo, teriam que chegar duro. Neymar passou a cair mais, a levantar mais rápido, a ouvir provocações. Aprendeu cedo que, no futebol, ser diferente tem um custo. Em casa, o pai observava cada mudança. Já não falava só como pai, mas como alguém que entendia o sistema. Sabia que o brilho poderia virar alvo. Eles vão tentar te mudar, disse certa noite. Vão dizer como você deve jogar, como deve se comportar. Escuta, mas não perde quem você é. Neymar ouviu, guardou. O primeiro grande torneio nacional veio como teste definitivo. Times de todo o país, jogos transmitidos, olhares atentos. Pela primeira vez, seu nome começou a circular fora do ambiente fechado da base. No primeiro jogo, nervosismo. Erros simples, decisões atrasadas. O garoto sentiu o peso. Saiu de campo cabisbaixo. Respira, disse o treinador. Você não precisa provar nada para ninguém. No jogo seguinte, algo mudou. Neymar entrou mais leve, arriscou mais, sorriu mais, driblou quando dava, tocou quando precisava, fez gol, deu assistência, decidiu. A cada partida, crescia a sensação de que ele não cabia mais naquele espaço. Era pequeno demais para a base, grande demais para ficar escondido. Mas nem tudo era aplauso. Fora de campo começaram os comentários maldosos. Mascarado, exibido, vai acabar cedo. Neymar fingia não ouvir, mas ouvia, sentia, guardava. Em um treino, após uma falta dura, perdeu a cabeça. Respondeu, discutiu. Foi advertido. No vestiário, silêncio. Futebol também é cabeça, disse o treinador firme. Se você não controlar isso, alguém vai controlar por você. A bronca doeu mais do que qualquer entrada. Naquela noite, Neymar demorou a dormir. Pensou em tudo o que estava acontecendo rápido demais. Pensou na infância simples, na bola de meia, na rua. Pensou se ainda era o mesmo garoto. No dia seguinte, voltou diferente. Não menos ousado, mais consciente. O clube começou a falar em transição. Palavra pesada. Subir significava enfrentar adultos, torcida, imprensa. Significava deixar de ser promessa e virar cobrança. Você está pronto? Perguntaram. Neymar não respondeu de imediato, porque, no fundo, ninguém nunca está totalmente pronto. Mas ele sabia de uma coisa. Não queria passar pela vida escondendo o que sabia fazer. O talento que o havia levado até ali era o mesmo que agora o colocava sob risco. E naquele ponto da história, Neymar entendeu algo fundamental. Ser diferente não era apenas sua maior força, era também seu maior desafio. O primeiro treino com os profissionais não teve anúncio oficial, nem holofotes. Neymar chegou cedo, como sempre, mas o ambiente era outro.
Vestiário maior, vozes mais graves, olhares experientes. Ali não havia paciência para a promessa. Ou você rendia ou desaparecia. Ele amarrou a chuteira devagar. Respirou fundo. Lembrou do pai dizendo para não perder quem era. No aquecimento quase não tocou na bola. Observou. Sentiu o ritmo mais forte, os passes mais rápidos, os corpos mais pesados. Em silêncio, foi se encaixando. Quando a bola chegou pela primeira vez, não pensou. Domínio curto, proteção, passe simples, nada de firula. Calma, murmurou um dos mais velhos, aprovando. Aos poucos, Neymar ganhou confiança. Arriscou um drible aqui, outro ali. Levou falta. Levantou. Seguiu. No fim do treino, não tinha feito nada espetacular. Mas também não tinha errado, e isso, ali, era suficiente para continuar. A estreia veio rápido demais para quem ainda carregava cara de menino. Estádio cheio, torcida impaciente, imprensa atenta. Neymar sentiu as pernas pesarem ao pisar no gramado. O barulho era ensurdecedor. Não era mais brincadeira. No banco, ouviu instruções curtas. Joga simples. Observa. Entra sem medo. Quando o técnico chamou seu nome, o coração acelerou. Neymar entrou em campo sem olhar para a arquibancada. Olhou para a bola. Sempre foi assim. No primeiro lance, recebeu pressionado. Protegeu. Tocou. Nada demais. No segundo, arriscou um drible curto e sofreu falta. A torcida reagiu. Um murmúrio curioso percorreu o estádio. Minutos depois, o momento veio. Bola na ponta, espaço mínimo, 2 marcadores. Neymar fez o que sabia. Um toque rápido, mudança de direção, explosão curta. Passou. Cruzou. Gol. O estádio explodiu. Não foi o gol dele. Mas foi como se fosse. A jogada tinha a assinatura. A partir daquele dia, o nome começou a circular. Primeiro tímido, depois mais alto. Programas esportivos, manchetes pequenas, comparações perigosas, novo talento, joia da base, promessa. Em casa, a família assistia tudo com cautela. O pai já sabia. A mesma torcida que aplaude é a que cobra. A mesma imprensa que exalta é a que derruba. Agora começa a parte mais difícil, disse ele. Neymar começou a sentir isso na pele. Jogos bons eram esperados. Jogos ruins eram amplificados. Cada drible era analisado. Cada erro, criticado. Mesmo assim, algo dentro dele permanecia intacto. O prazer de jogar. Nos treinos, continuava sorrindo. No campo, continuava pedindo a bola. Não se escondia. Preferia errar tentando do que desaparecer. Um gol decisivo em um jogo grande mudou tudo. A comemoração impulsiva virou imagem repetida à exaustão. O garoto franzino agora era rosto conhecido. Mas naquela noite, sozinho no quarto, Neymar sentiu algo novo. Medo. Medo de não corresponder. Medo de se perder no caminho. Medo de virar personagem antes de virar jogador completo. Ele fechou os olhos e pensou no menino da rua, da bola de meia. Pensou na leveza. Precisava resgatar isso, porque o Brasil estava começando a reparar nele. E quando o país olha, ele não pisca. Não houve aviso. A fama simplesmente chegou, ocupando espaços que Neymar ainda não sabia como proteger. O nome já não circulava apenas entre torcedores do Santos ou comentaristas esportivos. Estava nas capas de jornais, nos debates de televisão, nas conversas de bar. O garoto da base agora era tratado como símbolo. Dentro de campo, as coisas também mudaram. Os adversários já não o viam como promessa, viavam como ameaça. As faltas ficaram mais duras, mais frequentes. Os olhares mais hostis. Neymar passou a ouvir provocações antes mesmo de tocar na bola. Vamos ver se é tudo isso mesmo, disse um zagueiro antes de uma partida. Ele ouviu. Fingiu não ligar, mas cada palavra ficava registrada em algum lugar silencioso da mente. A cobrança aumentou. Já não bastava jogar bem. Era preciso decidir, ganhar, resolver. Cada jogo sem brilho virava pauta.
cada drible errado. Um debate. Neymar sentia o peso nos ombros ainda estreitos para tanta expectativa. Em casa, o ambiente era de proteção. A mãe tentava manter a normalidade. Perguntava se ele havia comido, se estava cansado. O pai, mais atento, começava a filtrar o mundo. Nem tudo que falam é para você ouvir, dizia. Nem tudo que elogiam é verdade. Nem tudo que criticam é injusto. Neymar assentia, mas aprender a lidar com isso era outra história. Ele começou a mudar fora de campo, o jeito de se vestir, o cabelo, as comemorações. Alguns viam autenticidade, outros viam provocação. O personagem começava a nascer antes de o homem estar pronto. Em um jogo decisivo, sentiu tudo isso de uma vez. Marcado de perto, poucas chances, faltas constantes. Irritou-se, reclamou, errou mais do que acertou, saiu de campo vaiado. No vestiário, silêncio pesado. Isso faz parte, disse um dos mais experientes. Agora você sabe como é. Neymar ficou sentado por alguns minutos depois que todos saíram. Olhou para o chão. Pela primeira vez pensou seriamente se estava preparado para aquilo tudo. Na semana seguinte, respondeu do único jeito que sabia. Jogando, entrou em campo leve, quase sorrindo. Arriscou cedo, errou, tentou de novo, driblou, criou, fez gol, comemorou sem exagero. Apenas respirou aliviado. A torcida mudou rápido, sempre muda, mas algo tinha mudado nele também. Neymar começava a entender que o futebol não seria apenas alegria. Seria resistência, seria equilíbrio, seria aprender a seguir mesmo quando tudo parece querer te empurrar para fora do eixo. As comparações aumentaram. Ídolos do passado, expectativas gigantes, rótulos prematuros. Ele ouvia, mas já não deixava entrar da mesma forma. Criava uma espécie de armadura invisível. Você não precisa ser ninguém além de você, repetia o pai. E Neymar tentava. Ao final daquela temporada, uma certeza se impunha. Ele não era mais só uma promessa. Era realidade, gostassem ou não, concordassem ou não. O menino havia crescido diante do país inteiro. E agora não havia mais como voltar. O último passo ainda estava por vir. E ele seria o mais difícil de todos, entender quem ele era no meio de tudo isso. O estádio estava cheio, mas Neymar já havia aprendido a não olhar para as arquibancadas. O barulho existia, a expectativa também, mas agora havia algo diferente dentro dele: consciência. Não era mais o garoto que apenas corria atrás da bola. Era alguém que entendia o peso de cada passo. O tempo havia feito seu trabalho. O corpo ganhara força, a cabeça, cicatrizes. As decisões já não eram impulsivas como antes. Neymar continuava driblando, sorrindo, criando, mas agora sabia quando acelerar e quando respirar. A infância simples parecia distante, mas nunca esquecida. Ela estava ali, escondida em cada toque curto, em cada improviso, em cada alegria espontânea que ainda escapava quando o jogo pedia leveza. Aquela bola de meia nunca deixou de existir, apenas ganhou gramados maiores. O reconhecimento veio de vez. Convocações, jogos decisivos, gols que mudavam placares e humores. O Brasil finalmente não apenas reparava, esperava. Esperava que ele resolvesse, que carregasse, que representasse. Neymar sentiu o peso disso como nunca antes. Em silêncio, lembrou do pai segurando sua mão nos primeiros treinos, da mãe preocupada com o horário, das mudanças de casa, dos campos ruins, das dores escondidas, dos dias em que quase desistiu sem contar a ninguém. Tudo aquilo havia construído algo maior do que talento. Havia construído resiliência. Em uma entrevista perguntaram quando ele percebeu que tinha chegado ao topo. Neymar pensou por alguns segundos antes de responder. Eu cheguei antes, disse. Antes de tudo isso. Cheguei quando não desisti. A frase passou despercebida para muitos, mas carregava toda a verdade, porque o sucesso não começou no gol bonito, nem na estreia, nem na fama.
Começou quando um menino decidiu continuar jogando mesmo sem garantias. Quando escolheu tentar, mesmo com medo. Quando errou, caiu, levantou e seguiu sendo ele mesmo. A infância de Neymar não foi apenas o começo de um craque. Foi o começo de um ser humano aprendendo a lidar com sonhos grandes demais para mãos pequenas. E talvez essa seja a maior lição de toda a história. Não é o talento que define quem chega longe, é quem você decide ser enquanto caminha. O menino cresceu, o jogador surgiu, mas no fundo ainda era o mesmo garoto que acreditava que uma bola, mesmo de meia, podia mudar tudo.